E já tô ao vivo aqui pra todo mundo. Everybody, everybody. Cadê vocês, gente? Ai, não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos aqui ao vivo, começando mais um Senhorita Lingerie, a primeira live do ano. Estamos começando mais uma live. Primeira live do ano, já foi entrando Cris, Vanessa, Flávia, sejam todas bem-vindas aqui no Senhorita Lingerie. Cris, maravilhosa, tá em São Paulo, curtindo as férias com as filhas, não é isso? Mando um beijo pra todas as meninas, pra tua mother, querida, adoro demais. Aqui, olha, Joana... A Ju, ela sempre tá aqui presente. Ela é uma maravilhosa. Linda. Cadê? Vamos aqui aguardar aqui o nosso querido convidado, que hoje vai ser uma live maravilhosa. Pra você que tá em casa, quer planejar o seu 2020. E tipo assim, cara, quero fazer um planejamento que seja pauleira, que realmente funcione. Não é só jogar as metas, assim, jogar os planos, não. Bora tracejar 2020, de verdade. O nosso convidado acabou de chegar, Leandro Lima Real. Vamos lá chamar aqui ele, querido. Vamos chamar o nosso querido Leandro Lima. Inicial, né? Vamos ver aqui, aguarda aqui, dá uma subidinha aqui no patente. Vamos ver aqui. Ah, vou chamar aqui todo mundo. Olha só, ele já Boa entrou. noite, Isa. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Gente, eu quero apresentar aqui nosso querido convidado. Deu trabalho, viu, para esse homem chegar aqui e aceitar essa live. O ano passado eu pelejei, aperrei ele bastante, mas ele, não dá, só ano que vem, justamente. Mas também foi a primeira live do ano, viu? Estamos aqui. Ele é um É homem a de... primeira live do meu perfil também, tá? Olha que chique, que prazer. Estreia. Ó, tá vendo? Espero que seja a primeira de muitas, né? Então, olha, Espero. eu quero apresentar aqui, olha, Leandro Lima para todas vocês, tá? Olha, ele é criador do curso Poder das Metas, certo? O Instagram dele que eu amo também. Eu conheci ele através de Poder das Metas, depois eu vi quem é. Vou chamar esse carinha aí para conversar com ele. Ele é hipnoterapeuta e é Practitioner PNL. Fala aí que eu não sei falar inglês direito. É isso mesmo. Practitioner em programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Também é um assunto que eu amo muito mesmo conversar sobre isso. E eu já apresentei meu querido convidado, eu quero passar a bola aqui para ele falar sobre metas, umas metas que sejam mais objetivas, né? Não seja aquele monte de relações que a gente faz e acaba não se frustrando porque não chega naqueles objetivos. Vou passar agora a bola para ele. É com você, querido. É isso aí. Bom, primeiro, obrigado, Isa, pelo espaço, né? Obrigado a vocês que estão assistindo aí a primeira live no meu perfil do Instagram aqui também. Então, eu quero desejar as boas-vindas aí a você que veio pelo perfil da Isa, pelo Senhorita Lingerie, e também ao pessoal que está vindo pelo meu perfil, tá? Hoje a gente vai falar sobre metas. Metas é um assunto que já está aí na minha vida há bastante tempo, e eu vou passar para vocês um passo a passo aqui mesmo de exatamente como é que vocês vão fazer para alcançar as metas de vocês em 2020, né? A gente sabe Caneta e aí papel na que mão. caneta e papel na mão. Vai ser a próxima coisa que eu vou falar. Uma maioria esmagadora desiste das metas ao longo do ano. Só uma pequena porcentagem chega no final do ano com as metas batidas. E vamos ser realistas, das pessoas que estão aqui, algumas pessoas ou já desistiram das metas aí da virada do ano, e a gente está há, o quê? 6 dias? 6 dias do Réveillon. Então, 6 dias que passou, já tem gente que já desistiu. E Já. esse número vai Depois da aumentar ao longo do tempo. depois de beber. Hã? Bebeu bastante, já esqueceu as metas. Não, esqueceu. As metas, eu costumo falar que é um consenso, né? Que o dia da mentira não é 1º de abril, é 1º de janeiro, né? As É pessoas verdade. mentem sobre uma vida nova, sobre uma construção nova, sobre tudo, e aí quando é para fazer mesmo, as coisas não saem do papel. É outra coisa que o pessoal fala muito sobre, vamos tirar suas metas do papel. Acontece que, para a maioria esmagadora das pessoas, as metas nunca foram para o papel.
Então esse é um grande problema. E a gente vai falar sobre metas. Deixa eu contar uma história rápida de como que eu vim parar nesse mundo das metas. Na verdade, já nesse mundo do desenvolvimento pessoal, né? Eu era muito tímido na adolescência. Então, basicamente, eu sou de uma cidade bem pequenininha. Hoje eu moro... Hoje eu moro na capital goiana, então eu moro em Goiânia, aqui no estado de Goiás. E eu morava em uma cidade bem pequenininha, então eu era muito tímido. Basicamente, eu falava com a minha prima e com a menina que trabalhava na casa da minha prima. Isso na quarta série. E aí, quando eu me mudei para Goiânia, eu entendi que eu precisava me desenvolver. E aí eu fui cair nesse mundo do desenvolvimento pessoal. O primeiro livro que eu li mesmo sobre desenvolvimento pessoal foi Poder Sem Limites. Hoje eu até indiquei ele para uma das pessoas que fazem parte da minha lista no WhatsApp, né? Eu indiquei para ela, Poder Sem Limites. Foi o primeiro livro, o livro que virou a chave dentro, assim, virou a chave da minha cabeça. E o tempo passou. E em 2013, eu sofri uma depressão profunda, muito forte, muito forte mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu não via mais possibilidades para o futuro. Então eu cheguei ao ponto aí de pensamentos suicidas, cheguei até a orquestrar algum tipo de planejamento. E aí eu pedi ajuda. Falei, olha, eu preciso de ajuda. Falei com a minha irmã, eu preciso de ajuda. A gente conseguiu um encaminhamento para uma psicóloga, fiz uns 4 meses de terapia e para mim não mudou nada. Não que eu tenha alguma coisa contra psicólogos ou nada do tipo. É porque a profissional que eu tive, eu até falei isso no meu e-book, que está aqui atrás, ó, mexendo básico aqui. Ó. E hoje eu vou falar sobre ele. Cada passo que está lá, eu vou falar para vocês aqui um passo a passo. E aí o que aconteceu? Não deu resultado para mim, e para mim aquilo estava como assim, meio que a última esperança, né? E aí eu fui descobrir o seguinte, fazendo a autoanálise, eu percebi que as outras pessoas do meu círculo mesmo estavam todas evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, e eu me sentia travado, eu sentia que eu não estava fazendo nada, não conseguia evoluir, né? E eu sempre fui uma pessoa que todo mundo falava assim, nossa, você tem muito potencial, você é muito inteligente, você é isso, você é aquilo. E eu estudava bastante, me preparava bastante, trabalhava bastante, e mesmo assim eu sentia que eu não estava saindo do lugar. Não foi só isso que acarretou a depressão, claro, mas isso contribuiu também. E aí eu cheguei e fui verificar, falei, peraí, o que o pessoal está fazendo diferente de mim? E aí eu fui verificar, pessoas com menos potencial que eu, isso na minha cabeça, né, óbvio, com menos potencial que eu, tinham resultados muito maiores e melhores que os meus. E aí eu fui entender, falei, peraí, o que está acontecendo? E eram pessoas que não se preocupavam muito em ler livros, em se preparar, em fazer curso, em ouvir podcast, em ouvir nada. Eram pessoas... Aí você fica, por quê, meu Deus? Por quê? Não é? Eu falei, cara, eu me desenvolvo tanto, eu invisto tanto em mim, eu leio tanto, eu me preparo tanto, eu faço, eu corro atrás. E aí eu fui identificando um padrão de cada uma. O que cada uma tinha. E cada uma tinha o seguinte, elas podiam não estudar nada, não saber nada, não se preparar, não se organizar dessa maneira, mas tinha uma coisa que elas tinham muito claro na vida delas. Elas tinham metas claras de onde elas queriam chegar, elas tinham um plano de ação claro do que elas precisavam fazer e elas faziam o básico ali para alcançar cada uma dessas metas todos os dias. Então, todo dia, aquela pessoa que tinha menos potencial que eu dentro da minha cabeça, ela acordava e ela já tinha o dia dela pronto. E eu tava ali, tipo, acordava, aí eu tinha mais ou menos o dia, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. E aí eu parei, opa, peraí. Vida me levar, né? Eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu já estudava PNL há um certo tempo, né? E aí eu peguei o que eu sei de PNL e sobre uma ferramenta da PNL mais básica, que é o que? A modelagem, e falei, peraí, eu vou modelar o que essas pessoas fazem. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas. Aí eu fui modelando, fui pegando um pedaço de um padrão aqui, um outro padrão ali, outra coisa ali. E eu fui verificando o seguinte, tinham coisas que se repetiam. Então, para essas pessoas terem os resultados que elas tinham várias coisas que se repetiam. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a pegar e utilizar essas estratégias na minha vida. Então eu passei a fazer o quê? Todos os dias eu acordava, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer naquele dia para alcançar a meta daquele dia, para a meta daquele dia me ajudar a alcançar a meta daquela semana, e a meta daquela semana me ajudar a alcançar a meta daquele mês.
E aí as Cara, coisas começaram a virar. isso é Começaram a essencial. virar. Eu não tô com... O livro tá lá na outra sala lá. Mas tem Se um quiser livro que eu pegar, li pode pegar. Fica à vontade. nessa época de depressão. Teve um livro que eu falo muito, que é tipo o livro que salvou a minha vida. Né? Que eu tava nesse momento muito delicado emocionalmente, que eu tava, poxa, cara, eu vou encerrar isso tudo. E aí tem um livro do Dr. Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL, em que um dos momentos ele conta a história de um cara, se eu não me engano é o Milton Erickson que fala com esse cara, ele tá fazendo terapia com esse cara. E aí o cara chega pra ele porque ele quer suicidar, ele quer morrer. Ele fala, não, chega, pra mim já deu, e eu já quero, é isso mesmo. Falou, então vamos fazer o seguinte, já que você quer fazer isso mesmo, vamos fazer o seguinte, me dá 3 meses. Vamos seguir aqui um passo a passo comigo em 3 meses. Aí ele falou, já quero fazer isso mesmo. Ele falou, tá bom. Então nesses 3 meses, já que você não vai estar aqui mesmo, você não precisa se preocupar com dinheiro, certo? Aí o cara falou, pô, certo. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o dinheiro que você tem, você vai comprar as melhores roupas. Aí o cara foi lá e comprou as melhores roupas. Você vai nos melhores lugares. Aí ele começou a ir nos melhores lugares. Você vai fazer ótimas viagens. E aí ele fez várias viagens. Em um mês ele fez várias viagens. E aí ele foi preparando, fazendo isso tudo. Falou, agora que você já está aí mesmo, poxa, por que antes de ir você não busca um relacionamento? E aí esse cara foi lá e começou a sair com uma pessoa e tal. Começou a namorar. E aí 3 meses depois, o Milton Erickson falou, então, você chegou aqui 3 meses atrás para falar algo comigo. O que era mesmo? Ele falou, não sei, não lembro, mas também não me importa mais. Então, nessa história eu meio que me identifiquei. Eu falei, poxa, peraí, se eu já tô nesse ponto de fragilidade, se eu já tô nesse ponto que tá tão complicado assim emocionalmente, eu também não tenho nada a perder. E aí eu peguei e fiz o seguinte, tudo que eu nunca tive coragem de fazer, eu vou fazer. Primeira coisa, pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Meu tripé tá baixando aqui, peraí só. Deixa eu só ajustar aqui. Aí já é um super desafio, né? Porque você tá ali, tá trabalhando, tá com um emprego fixo, né? Você meio que tá numa zona de conforto, digamos assim, né? Exato. Aí eu chutei o balde de tudo, e aí foi onde eu entrei na PNL, e aí eu refinei todo esse processo de metas. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Porque em todos esses estudos, inclusive, teve algo... Deixa eu ajustar o tripé aqui. Teve algo que eu fiz também que foi muito importante para mim, que foi estudar bastante sobre metas e estudar bastante sobre a mente, como que a mente funciona. E a mente, como todo mundo sabe, já sabe o quê? A mente comanda tudo. Sim. E isso é extremamente importante, por quê? Porque se você ajusta isso aqui, tem até um post lá no Poder das Metas, onde eu falo, né? Quando você corrigir a sua mentalidade, você vai conquistar em meses aquilo que você não conseguiu em anos. É muito isso. Quando você ajusta aqui dentro da sua mente, você começa a ver um novo mundo de possibilidades. E uma vez que você viu, não dá para desver. Então você não volta mais como você era antes. Não volta mais a sua mente para antigamente. Né? E aí foi mais ou menos essa história de como que eu cheguei nessa parte de metas. E aí, Leandro, mas e na prática? Leandro, há um tempo atrás, falar nessa coisa de virar a chavezinha que você falou, há um tempo atrás eu jamais teria coragem de estar aqui, conversando aqui com você, digamos assim, e amanhã não tá nem me incomodando com amanhã, digamos assim. Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, eu tenho que estar na TV para gravar uma entrevista ao vivo, falar sobre o tema lá. E, tipo assim, há um tempo atrás eu ia estar desesperada, aquela coisa assim, não posso, não consigo, eu não sei, vai dar um branco, não sei o que e tal. Tipo, agora, eu fiz como você, chutei o pau da barraca em 2019, tipo, vou me desafiar e sair da minha zona de conforto, de fazer as coisas que eu sempre faço, de achar que, sabe, aquela coisa fácil assim, aquela coisa básica, e tipo, agora eu vou me jogar. Então, tipo, até fazendo lives com pessoas que eu nunca falei na minha vida, como você, tô falando com você, né? E com outras pessoas, diversos assuntos, assim, isso também é uma forma de você, cara, tô aqui, tô aprendendo também, tô me desafiando também, entendeu? Então isso é importante demais, a gente tem que virar mesmo essa chave. Há um tempo atrás, Leandro, eu, tipo, antes, eu sou advogada, então, antes de passar na prova da OAB, que é a prova da Ordem dos Advogados, nossa, na época eu estava estudando para passar na prova, e eu fiz 3 vezes essa bendita prova da Ordem, cara, e eu reprovei durante as 3 vezes, não por falta de estudo, mas pela questão de que eu me cobrava tanto, e eu via meus amigos passando, aquela roda de amigos todos, sabe, crescendo, vocês ficando bem-sucedidos, Entendo digamos bem. assim, profissional, né? E eu ficava, cara, amanhã eu não passei nessa
prova. Cara, não sei o quê. E, tipo, eu estudo porque o negócio não entra na minha cabeça. Mas, tipo, era uma coisa que eu me cobrava muito. Eu me cobrava, chegava na hora, eu, sei lá, o meu sistema nervoso, a minha mente, sei lá, pirava. Então, aí teve uma época que teve a inscrição da prova, eu deixei de fazer a inscrição da prova, não vou fazer essa prova. E aí, e também falei pra todo mundo da minha família, né? Que também as pessoas cobram, viu? A família cobra, viu? E Cobra. aí, cobra e você se sente cobrado, né? Porque você tem que dar satisfação. E aí eu peguei, não fiz, tipo, não vou fazer não. Ou não, dessa vez eu não faço. Então, faço, não, vou não. E quando eu fiz da outra vez, tipo, quando teve a outra inscrição, final do ano, eu também não falei pra ninguém. Aí eu passei, porque eu não me senti cobrada. Tipo, não falei nada pra ninguém. Passei, sabe? E tipo, eu fiquei impressionada. Nossa, eu Uhum. passei. Eu não sou burra, entendeu? É aquela coisa assim, você fica. É porque você entra numa neurose muito grande. Tipo, se você estuda, é a questão do concurseiro, né? O concurseiro também estuda, estuda, É. estuda. E, cara, todo mundo da família fica cobrando. Eu tô falando isso aqui também, tem muita gente, muitas mulheres aqui do Senhor da Gente também são concurseiras. E ficam nessa situação, assim, difícil. Ó, Que, para quem tá nessa fase, eu vou dar uma dica daqui a pouco, tá? sim. As pessoas que se dizem concurseiras. Pode continuar. Não, já, Eu, eu, ta- tipo assim, eu eu tava tava, eu esperando. tava comentando aqui para fixar, porque o pessoal às vezes fica Sim, sim, perguntando não quer saber o tema, né? isso, sobre o que é o tema. Aí eu Mas coloquei é aqui para isso. Eu fixar. acho que quando você faz as coisas assim, sem precisar estar divulgando e meio que você não tem tanta cobrança dos outros e a sua própria cobrança, né? Aí você fica mais tranquilo. Exato. Bom, aí eu cheguei nesse ponto de trabalho com metas e fala, Leandro, mas e na prática? Eu falei, cara, é hora de testar isso aqui. Porque eu tinha saído do meu emprego anterior e aí eu consegui um trabalho em uma empresa de treinamentos. Né? Uhum. E nessa empresa de treinamentos, na primeira semana, eu estava com a minha cartilha de metas. Na primeira semana, eu cheguei para o CEO da empresa e sócio fundador, e falei para ele o seguinte, falei, olha, eu vou ser o teu sócio. E ele achou interessante, né, e ousado isso, e eu estava com a minha planilha de metas ali, eu sabia o que eu precisava fazer. E mais ou menos uns 2 anos e pouco depois, eu alcancei o topo, né, da empresa, me tornei um dos sócios da empresa, até o ano passado, até metade de 2019, quando eu me desliguei dessa empresa para me dedicar só a um novo negócio que eu estou organizando sobre o próprio poder das metas, que é o meu perfil maior. Mas chega de falar, contar histórias sobre mim aqui, vamos falar para a parte que o pessoal está mais interessado aí, que é como é que você vai estruturar suas metas para 2020. Eu tô com uma colinha aqui, que é para eu ter certeza que eu vou falar de todos os temas importantes que estão aqui. Uhum. Mas tem uma coisa que não está aqui, que é a questão de organização do seu ano. Para trabalhar as suas metas, como é que você vai organizar o seu ano? Primeira coisa que você vai fazer, e a Isa já deu a dica aí, caneta e papel na mão, para você anotar tudo que eu vou falar aqui a partir de agora, porque a virada de chave pode estar em uma frase que eu falar, pode estar em um conceito que eu passar, pode estar em uma dica que eu passar, ou em uma ferramenta que eu passar aqui. Então, isso pode virar a chave completamente, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer para organizar o seu ano de 2020 é dividir o seu ano em 4 blocos de 90 dias. Então, em 4 trimestres. A primeira coisa que você vai fazer é organiza o seu ano em 4 trimestres. Em 2019, eu já uso essa ferramenta já há bastante tempo. Em 2019, no primeiro trimestre, eu tinha um conjunto de metas. No segundo trimestre, eu tinha um segundo conjunto de metas. No terceiro também. E no quarto também. Desses, cada um, eu organizei a minha mente para ir alcançando cada um. Leandro, então, organizei nos 4 trimestres, nos 4 blocos de 90 dias. E agora, o que eu faço? Antes de tudo, você vai pegar uma folha de papel, papel básico mesmo, papel em branco, normal. E você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha de papel em branco e você vai fazer uma lista de desejos. Ou seja, tudo que você deseja alcançar em 2020. Você não precisa, isso aqui não sei se não sei se não. Não, você só vai jogar da sua mente para o papel. Tudo que você deseja alcançar, sem nenhum compromisso e julgamento.
Enfia Trocar no tudo no carro. papel. Eu tô fazendo cirurgia. Exatamente. Exatamente. Esse não é o momento de você pensar, ai, mas será que isso é possível? Mas será que vai? Não. Esse é o momento de você só desejar, só pensa. Pratica o pensamento ilimitado. Faz a lista de desejos. Tudo que você deseja alcançar em 2020. Sem compromisso, sem crítica, sem julgamento. Enfia tudo no papel. Eita, Tem vou encher a lista. o pessoal do business fala muito, né? Que o papel aceita tudo. Mas, ó, enfia tudo no papel. Joga tudo no papel. Eu tenho um mentor que é um dos grandes players a respeito de metas do mundo. Chama Brian Tracy. Ele é responsável, é um dos meus mentores, ele é responsável por uma frase que virou a chave para mim. Que ele fala o seguinte: think in the paper. Ou I think on the paper. Que é tipo, pense no papel. Que tá aqui, vai embora rápido. Então, pensa no papel. Coloca tudo que você quer alcançar em 2020, joga tudo no papel. Faz uma lista gigante, não importa que tamanho seja, do que você quer alcançar em 2020. Beleza? Ah, Leandro, eu fiz essa lista. O que eu vou fazer agora? Agora você vai começar a organizar. Lembra que você dividiu? Eu costumo fazer, eu acho que eu não estou com nenhum aqui, porque está no notebook. Mas eu costumo pegar uma folha de papel mesmo e eu faço isso aqui. Nada melhor que Divido você em 4. escrever mesmo. É melhor do que Exato. colocar Ou no computador, no celular. É melhor você escrever, porque lá você para. escreva à mão. Eu tenho uma ferramenta, né, que eu envio para o pessoal da minha mentoria, mas eu gosto de fazer à mão também. Então você pode fazer um quadrante aqui, com 4 partes, ou você pode pegar 4 folhas mesmo e falar primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. O que você vai fazer agora? Você vai organizar por tempo que você acredita que vai precisar que você vai precisar para alcançar cada uma dessas metas. Então, para o primeiro trimestre, eu acho que eu consigo alcançar esses desejos aqui. Aí está falando de desejos. Eu vou falar como é que estrutura metas. Tá bem batido, mas eu vou trazer várias coisas novas aí para vocês trabalharem as metas de vocês. Então, beleza. Estou com os 4 quadrantes aqui. Estou com uma lista cheia de coisas que eu quero alcançar em 2020. Agora você vai começar a colocar, organizar. Isso aqui eu acredito que eu consigo alcançar no primeiro trimestre. Isso aqui eu acredito que eu consigo alcançar no segundo trimestre. Isso aqui no terceiro. Isso aqui no quarto. Pronto. Agora você tem mais ou menos algo organizado com o seu processo de metas. Seu ano está... você tem um esboço do seu ano. Um esboço de como que vai ser. E aí a outra dica que eu dou nesse processo de organização aqui é para você fazer o seguinte. Pega as metas que você tem, as primeiras metas, ou seja, a meta do primeiro trimestre, as metas do primeiro trimestre, ou esses desejos iniciais, até a gente transformar eles em metas, você vai colocar para o primeiro trimestre, metas que te preparam para alcançar as metas do segundo trimestre. As metas do segundo trimestre que te preparam para alcançar as metas do terceiro trimestre. E a do terceiro que te preparam para alcançar a do quarto. Você vai basicamente construir uma escada de metas. Então, esse bloco aqui do primeiro trimestre, eles me dão recursos, seja recursos internos, como mais confiança, mais habilidade, ou seja, recursos externos. Poxa, isso aqui me dá mais desfio, coloca mais dinheiro no meu bolso para eu conseguir alcançar as metas do segundo trimestre. As do segundo me preparam para alcançar a do terceiro, e do terceiro me preparam para alcançar a do quarto. Ano passado, vou abrir um pouco da vida pessoal aqui. Ano passado, as minhas metas do primeiro trimestre foi o seguinte: organizar uma parte de relacionamento, de um relacionamento que eu estava, que já estava vai, mas não vai, mas ainda estava indo. Né? Então foi o quê? Foi organizar aquilo e encerrar aquilo no primeiro trimestre. Ok. Isso já me preparou para o segundo trimestre. Exato. Para o segundo trimestre, que era o quê? Uma das metas do segundo trimestre era o quê? Me desligar totalmente da empresa que eu estava para organizar a nova empresa que eu estava montando. Né? E se eu tivesse... Você vê que no primeiro ele me prepara para o segundo? Então, poxa, se eu ainda estou com essa coisa de relacionamento complicando, não vai dar para eu montar uma nova empresa e estar 100% focado nela, porque está sempre algo ali meio que me empreendendo que ainda não... que vai, mas não vai, mas não vai. Então isso me prepara do primeiro para o segundo. E aí do segundo para o terceiro, fui me preparando também, e do terceiro para o quarto. E aí chegou no ponto onde a gente estava aqui. Por exemplo, o poder das metas. O poder das metas, a minha meta era alcançar 1.200.000 seguidores até a data de 25 de dezembro de 2019. Foi o ano passado. A gente terminou... 1.400.000.
1,4, né? A gente não deu 1,4 até a data, mas a gente ainda não virou o ano. Mas no dia primeiro a gente bateu 1,4. A gente virou com 1.397.500 e alguma coisa nesse sentido. Então eu fui organizando para que as metas pudessem acontecer de uma maneira mais fluida, tá? Sim. Então, primeira estrutura é essa. Organizar o ano, beleza? Aí, como você falou que tem pessoas que fazem muito concurso público aqui, eu vou abrir um parêntese rapidinho para trabalhar a meta de concurso. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Que a meta de concurso tem um erro que o pessoal... É sobre mente. Como eu falei, eu sou programador neurolinguista, sou especialista em PNL. Então não dá para deixar passar alguns detalhes, porque o sucesso mora nos detalhes. Alguém que tem isso aqui de resultados e alguém que tem isso aqui de resultados, o que ele faz é isso aqui de diferente. Então, para o pessoal que fala de concurso público, a partir desse exato momento, você vai eliminar a palavra da sua vida que você é um concurseiro ou uma concurseira. Vai eliminar isso. Você vai passar a utilizar a seguinte estrutura para você se comunicar com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Eu sou um futuro ou uma futura concursada. Ponto. Quando você fala eu sou um concurseiro, você está falando na sua estrutura, para a sua estrutura mental aqui, a um nível de identidade, nossa, a coisa que você mais se abraça no mundo é a sua identidade. Que você é um concurseiro ou uma concurseira. Concurseiro é diferente de concursado. Então, o seu cérebro vai estar o tempo inteiro continuando sendo um concurseiro. Você pode falar que não, mas só esse negocinho, ele pode fazer o quê? Pode mudar a chave, sabe por quê? Eu atendi, para quem não sabe, eu faço atendimento em hipnoterapia e com programação neurolinguística também. Eu atendi certa vez uma pessoa, uma mulher, que ela não conseguia passar em um determinado exame. E a gente, poxa, mas por que não consegue? Por que não consegue? Por que não consegue? Por que não consegue? Chegamos ao seguinte, eu consegui organizando com ela ali, a gente foi trabalhando, estruturando tudo. Ela era casada, tem um filho e tal. E em um determinado momento anterior, ela já tinha... O que foi, Duque? Ela já tinha tido um momento em que, na carreira dela, ela ganhava mais que o esposo dela. E os dois tinham tido problema no relacionamento muito complexo, muito complicado. Se ela passa nesse exame, automaticamente a renda dela ia aumentar. Então o inconsciente dela começou a sabotar ela. A gente estava junto aqui, organizando tudo, ela sabia tudo. Tudo. Fazia pergunta, organizava, fazia tudo. Ela respondia. Chegava no momento da prova, ela, travava. Travava de um jeito absoluto. O que eu fiz? Eu organizei com ela, a gente fez um trabalho rápido de hipnoterapia, desconstruímos esse padrão, encontramos outras estratégias, porque o que acontece? A nossa mente ela se organiza para seguir estratégias. Se ela só tem uma estratégia, ela vai seguir aquela estratégia o resto da vida. Então a gente organizou novas estratégias para ela lidar com esse formato de ela poder ganhar mais que ele e mesmo assim os dois conseguirem manter um bom relacionamento. Então, é um detalhe pequeno. Ela foi lá, fez a prova e passou, tranquilamente. É um ajuste pequeno. Essa já é a primeira sacada que você pode anotar aí também. Não sei se é a primeira para você. Mas Todd fez um comentário aqui. Eu preciso fazer um lance desses. Eu tenho vários projetos comerciais maravilhosos e não consigo colocar em prática. Às vezes pode, provavelmente, algum processo de autossabotagem que está acontecendo. Tem pessoas que não gostam muito da palavra autossabotagem, mas... Na prática é o que acontece. A pessoa sabota a si mesma de maneira totalmente inconsciente, sem que ela perceba, para alcançar um determinado resultado. Todos nós temos um ou outro processo de autossabotagem. Ninguém é imune e todo mundo precisa de um ajuste ou de um profissional que consiga ir lá em pontos que você não consegue ir. Eu mesmo preciso. Ano passado eu fiz um processo de hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta e eu fiz um processo de hipnoterapia com um outro profissional onde eu era o cliente. Por quê? Porque eu sei que tem locais na minha mente que eu não consigo chegar. E essa outra pessoa está preparada para ver de fora, de um outro ângulo, com uma outra ferramenta e fazer esse ajuste. E aí quando ela fez esse ajuste, a minha vida subiu para outros níveis, em todos os aspectos. Né? Ai, meu Deus, eu preciso disso. Preciso demais.
preciso demais. Bacana. Eu sou muito. Não vou dizer que eu sou, porque eu né, já tô afirmando uma coisa, mas, tipo, eu tenho momentos que sou sabotadora. Tenho momentos, assim, que são bem, bem Mas fortes. Por calma, exemplo, todos nós temos. pois é. Todos Então, nós temos. assim, poxa, eu boto assim, esse ano eu vou fazer isso, eu faço tudo ao contrário. Cara, como é que eu faço isso? Mas acontece muito. É porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Eu acho que tem um vídeo meu falando. Acho que tá no meu Instagram tem esse vídeo, lá nos stories. Pensa que tem duas coisas acontecendo. Tem o consciente e o inconsciente acontecendo ao mesmo tempo ali. O que está gravado no inconsciente é o que realmente manda. O que está no consciente é só, digamos assim, digamos que o que está no consciente é a pessoa que está com a mão no volante. Agora, o que está no inconsciente é quem está guiando o caminho. Uhum. Então, o consciente ele só obedece o que está acontecendo no inconsciente. É basicamente isso. Então, os dois processos a gente precisa o quê? Equilibrar ambos. Porque o que está no inconsciente e o que está no consciente serem mais ou menos basicamente a mesma coisa. E eu lidei muito com pessoas que, pô, tem super empresário, mega empresário aí, que eu cheguei a atender aqui, que não consegue ter uma vida pessoal bem desenvolvida. Por quê? Porque para trabalhar, o cara é um gigante. Aí quando entra para a parte da vida pessoal, aí já tem muitos processos de autossabotagem que a gente vai ajustando. Mas vamos lá. Passo a passo, então, para você trabalhar suas metas agora nesse ano de 2020. Eu vou passar de 1 a 6. Eu anotei aqui. A gente já fez os quadrantes aí. Fez os quadrantes, agora você vai organizar o seguinte. Primeira coisa que você vai organizar, que já faz parte um pouco do que eu falei antes dos quadrantes. Decidir o que você quer. Para onde você quer ir. Qual o futuro que você quer construir. Eu sempre falo o seguinte, as pessoas me perguntam, Leandro, o que é o poder das metas e por que o poder das metas? Para mim, o poder das metas, na minha definição, é o seguinte, é o poder de você construir o seu futuro da maneira que você visualizou dentro da sua mente. Esse é o poder das metas. É concretizar a visão que você tem dentro da sua mente na sua vida real. Né? Até na próxima semana vai ser vou dar um spoiler aqui rapidinho, vai ser o lançamento do meu curso online, que é o Transforme Suas Metas em Realidade. E para mim não tem um nome que sintetiza, que exemplifica mais do que esse. Que é você pegar e transformar mesmo as suas metas que estão aqui na realidade que você vive. Então a primeira coisa que você precisa fazer é decidir o que você quer. Sem que você saiba o que você quer, não dá para você alcançar. É como se você... Tem gente que é o seguinte, eu não quero a vida que eu estou levando. Ok, o que você quer? Não sei, eu quero outra coisa. Se você não souber exatamente para onde você está indo, não dá para você construir um caminho até lá. Então, tem muita gente... Poxa, Leandro, eu vi aqui agora há pouco que uma moça falou que é o seguinte, que tem dificuldade... Deixa eu ler exatamente o comentário dela aqui. No final, eu vou responder algumas perguntas. Então, quem tiver dúvida, quiser deixar para o final também para fazer uma perguntada. Eu tenho um problema. Se eu escrever à mão, eu mesmo não entendo a minha letra depois. É o Todd. Foi Todd. E ele tá dizendo aqui que ele podia ter sido rico, que ele disse que teve a ideia do PagSeguro antes do PagSeguro ter a ideia deles. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Mas tem pessoas que têm é muito complicado para elas colocar as metas delas no papel. Ou mesmo a palavra metas, para elas já fica complicado. E aí eu sempre trabalho na minha mentoria o seguinte, de onde que veio o modelo de metas que essa pessoa tem? Todos nós temos um modelo de alguma coisa. Nas metas não é diferente. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que... Leandro, eu não consigo alcançar metas, não consigo mesmo. Eu travo, eu bloqueio, eu choro, eu esperneio, eu grito. Mas quando só a sensação de colocar meta, de eu pensar em meta e colocar isso no papel, já me gera um desespero absoluto. Daí eu fui organizar com ela. Falei, tá. Exato. Falei, qual que é o seu modelo sobre metas? De quem você aprendeu a alcançar metas? Me conta um pouco mais da sua história. Ela falou, não, metas eu aprendi
tinha 18 anos, e aí eu entrei em uma empresa que era para vendas. Então era muito agressivo. E toda vez que eu chegava, batia a minha meta, a empresa vinha lá e dobrava a minha meta, e aí a meta que eu tinha batido antes, que já era complicada, depois já ficava mais difícil ainda, mais impossível de bater de novo. E aí eles vinham e aumentavam novamente a meta. Eu falei, ok, achamos o ponto específico. A primeira experiência dela, o modelo dela sobre metas era o quê? Era algo cansativo, doloroso, exaustivo, que doía literalmente. Por quê? Porque ela tinha que quase que morrer para bater a meta, e aí no próximo mês a meta aumentava. Aí ela tinha que quase morrer para bater de novo, aí aumentava. Então ela gerou o quê? Ela gerou nela um padrão mental extremamente desgastante e destrutivo a respeito de metas. Eu fui trabalhar com ela, a gente fez uma desconstrução desse modelo e fizemos uma construção mais saudável do alcance de metas. Então ela organizou de uma outra maneira e aí ela pôde o quê? Traçar as metas dela e seguir em frente e bater as metas. Tanto é que em 2019 ela bateu todas as metas que ela traçou. Então foi uma pessoa, um case que eu achei super interessante de trabalhar. Então, identifica de onde que veio o seu modelo sobre metas. E aí decide o que você quer. Leandro, decidi o que eu quero. Eu quero isso, 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 isso e isso. Inclusive para 2020. Beleza, maravilha. Segundo passo. Defina onde você está. Ah, Leandro, mas como assim? Eu preciso mesmo definir onde eu estou? Precisa. Se você pegar o seu celular nesse exato momento e você digitar lá no Google Maps, ou no Waze, ou no App Maps, ou qualquer coisa que você quiser, a primeira coisa que você vai precisar definir para ele é o seguinte: onde você quer chegar, para onde você quer ir. Então você precisa definir um ponto-alvo para onde você vai. E a segunda coisa que aí, no caso, no aplicativo, ele já é nativo, ele vai fazer o seguinte: ele vai definir exatamente onde você está. Baseado nisso, ele vai construir a rota para você chegar. Exatamente. Então não dá para você, eu quero chegar lá, tá, mas onde você está? Eu não sei se isso é importante. Porque se você estiver a 10 metros de onde você quer chegar, eu vou te ajustar ali com um tipo de ferramenta. Se você está a 2 quilômetros, precisa ser outro tipo de ferramenta. Se você está a 1000 quilômetros, aí tem que ser outro tipo de ferramenta, outro tipo de estratégia, outro tipo de locomoção. Então, a primeira coisa, decidir o que você quer. A segunda, definir onde você está. Tem até uma história super famosa a respeito desse ponto, que é o seguinte. Dizem que um navio se perdeu na tempestade no meio do mar, e aí o capitão conseguiu contatar uma torre de controle. E para a torre de controle ele falou, olha, vocês precisam me ajudar porque a gente precisa chegar à costa de maneira mais tranquila. Então, a gente está no meio da tempestade, está muito complicado para chegar à costa. Então eles tinham definido onde eles queriam chegar, a costa. Mas eles não sabiam exatamente onde ficava a costa. O capitão da torre de controle pegou o interfone dele, o rádio no caso, né? E falou o seguinte, ok, agora me fala onde você está. Ele falou, eu não consigo dizer onde eu estou, porque eu não faço ideia de onde nós estamos. E aí o capitão da torre de controle falou para ele, olha, então eu não consigo te ajudar, porque eu não sei onde você está. Se eu te disser para ir a noroeste, você pode se chocar com rochas. Se eu te disser para você ir para o sul, pode ser que você lide com ondas maiores do que o seu barco pode suportar. Então eu preciso saber onde você está. E é extremamente importante. É a mesma coisa, se você está numa tempestade, não tem problema. Se você souber onde você está e onde você quer chegar, eu estou falando tempestade no sentido metafórico mesmo. Você está no meio da tempestade, mas você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar, você vai encontrar uma estratégia para superar esse tipo de tempestade, entre aspas, aí. Então, decida o que você quer, defina onde você está, e aí a gente vai para o terceiro ponto, que esse é onde eu já vou começar a passar mais ferramentas ainda, porque é o local onde as pessoas mais erram. O pessoal está acenando aqui. É onde as pessoas mais erram. O terceiro passo é o quê? Crie metas corretamente. A maioria esmagadora das pessoas vai fracassar com as suas metas de 2020 porque elas não têm metas. Elas ficaram lá no primeiro passo. Elas criaram uma lista de desejos e ficou lá. Exato. A lista de desejos é fantástica, é maravilhosa como o primeiro passo. Assim como a primeira marcha do seu carro é ótima para você arrancar. Depois que você arrancou,
ela já não serve mais. Você precisa passar para a segunda para você ganhar um pouco mais de velocidade, terceira, quarta e quinta. Então, cada um tem o seu ponto específico, seu processo específico para alguma coisa. Então, montou a lista de desejos, agora é hora de transformar ela em metas, né? Uma lista de metas, né? E aí o pessoal faz o quê? Tem uma lista de desejos. Por exemplo, a maioria esmagadora tem o seguinte: minha meta para 2020 é emagrecer. A primeira. Minha meta pra... Minha meta... Exatamente. Deixa eu falar, minha meta... vou deixar. Minha meta para 2020 é ganhar mais dinheiro. Minha meta para 2020 é ter mais sucesso. A meta de Todd lê os livros que você comprou, viu, Todd? Ele disse que comprou vários livros de metas e focos, não leu nenhum. Meta de Todd esse ano. O Todd está perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva, Isa? Vai, com certeza. Bacana. Vai ficar salva a live para vocês assistirem mais aí, galera. Então, o que acontece? As pessoas não... Você vê que nenhum desses é uma meta? Todos esses são o quê? Desejos, e eles são muito subjetivos. Aí entra um outro ponto que o pessoal acaba confundindo muito. Deixa eu só verificar como é que está o nosso horário aqui. Que aí eu sei mais ou menos para onde eu vou. Que o pessoal confunde muito é o seguinte: metas com objetivos. Dentro da minha metodologia, dentro do meu processo que eu uso com os meus clientes e que é mais fácil de compreender, eu vou passar para vocês agora essa estrutura que eu utilizo dentro do meu modelo, dentro da minha metodologia, tá? O que é um objetivo? Um objetivo é algo mais, por mais que o nome seja objetivo, na prática ele é algo mais subjetivo. Então, eu quero ter mais sucesso, isso é um objetivo. Eu quero alcançar o meu peso ideal, isso é um objetivo. Eu quero comprar a casa própria, isso é um objetivo. Eu quero comprar um carro, isso é um objetivo. Leandro, então o que é uma meta? Eu quero comprar um Golf 2017 vidro, trava, na cor prata, até a data de X. Isso aí você é uma especificou. meta. Exatamente. Você construiu a meta. Porque o objetivo, ele é ótimo para te impulsionar para frente. Mas ele não tem compromisso de acontecer. Ele é subjetivo. Ele te dá mais ou menos ali uma descrição do que você quer. Ele é uma descrição mais subjetiva do que você quer. A meta é uma descrição específica do que você quer, com um prazo para acontecer, com uma estrutura construída e um plano de ação a ser executado. Então, basicamente, essa é a diferença entre um e o outro. O pessoal acaba fazendo o quê? Eles têm objetivos achando que tem metas. Eles têm desejos achando que tem objetivos. Então, eles embananam tudo ali e acabam fazendo o quê? Não tendo resultado. É verdade. É verdade. Tem que fazer tudo isso. Tem um monte de metas. É um erro que o pessoal comete muito. Leandro, então o terceiro passo. Crie metas corretamente. Me passa uma estrutura simples, Leandro, que eu vou pegar aqui agora mesmo e já vou conseguir o quê? Já vou conseguir absorver. Anota essa estrutura. Minha meta é espaço X, aí você coloca até a data de espaço, aí você coloca por que espaço, aí você coloca. E quando eu alcançar, eu vou me premiar com espaço, aí você coloca. É a melhor estrutura possível para você construir as suas metas. Por quê? Ela é simples e quando você preencher isso aí, automaticamente e obrigatoriamente, a meta já está construída corretamente dentro dessa estrutura. Por quê? Muitas pessoas colocam a meta o quê? No negativo. Mas eu já tirei essa possibilidade dela. A minha meta é. Então não é a minha meta não é. Automaticamente, quando ela preencher, a estrutura de meta no positivo já vai ter sido obedecida. Até a data de. Então já coloquei uma segunda estrutura, que é uma estrutura temporal, que também já foi obedecida. Repete, A Márcia está perguntando, repete. Vou repetir de novo aqui, então. Vou repetir de novo, foi boa. A minha meta é espaço, aí você coloca qual que é a sua meta. Até a data de, aí no espaço da data, você coloca. A minha meta é até a data de porquê, aí você coloca o porquê. E quando eu alcançar, eu vou me premiar com, aí o espaço você coloca. Tá toda uma estrutura construída
para você alcançar aí a sua meta. Está construído já como uma meta correta, tá? Leandro, e quais que são... Disseca para mim esse processo todo aí. Vou dissecar para você para ficar bem simples. A minha meta já obriga você a colocar a meta no positivo. Até a data D já obriga você a colocar um prazo, então não é mais emagrecer. Porque o pessoal coloca emagrecer. Até quando? Até o dia que Deus quiser. E o cérebro não trabalha tão bem assim com a temporalidade. Porque o porquê, ele traz o quê? Ele traz a estrutura do ser significativo para você. Então você vai colocar lá, por quê? Porque vai ter significado para você. Sim. Aquilo tendo significado já faz o quê? Faz com que você realmente alcance o que você quer. E vem a última estrutura ali, que é uma estrutura que eu coloquei uma cereja no bolo para treinar o seu cérebro para alcançar todas as metas que você fosse propondo. Que é o quê? E quando eu alcançar, eu vou me premiar com... Por quê? Você vai treinando o seu cérebro. O seu cérebro vai começar a entender o seguinte: a gente bateu essa meta e teve essa recompensa. Batemos essa outra meta e teve essa recompensa. Batemos essa outra meta e teve essa recompensa. Poxa, bater meta traz recompensa. Então vamos bater meta. Basicamente é isso que você está treinando o seu cérebro para fazer. Tá? Massa! Então, ajusta essa estrutura aí. A outra estrutura para criar metas corretamente que eu vou passar para vocês é a seguinte. O que eu fiz? O pessoal tem muito um negócio de... eu criei. E aí o pessoal fica muito... Eu criei isso. Eu criei aquilo. Eu não criei, cara. Eu sou um cara que gosta muito de... eu acho que a palavra é anacrônimo. Acrônimo, aliás. Acrônimo. Né? Que é o quê? Aquela palavra que é formada com um monte de outras palavras. Né? E aí a gente tem a estrutura que todo mundo já conhece, que é a estrutura o quê? SMART. Todo mundo conhece, mas ninguém usa. Vamos ser sinceros aqui. Por quê? A pessoa tem que entender, tem que aprender o que é SMART. Aí a própria palavra SMART com os nomes não cabem, porque a primeira é específico, mas o específico é o S. Aí você fica tipo, não, peraí, mas porque vem do inglês, né? Que é specific. Né? Aí fica tipo, putz, como é que funciona esse negócio aí? Então o que eu fiz? Eu fui reorganizando as letras, e eu entendi que a palavra SMART só faltava uma letra para ela formar a palavra em português metas. Então a estrutura que eu organizei, digamos assim, baseado na estrutura do Peter Drucker, da estrutura SMART, foi a estrutura dentro da própria palavra metas. Então, a palavra metas já está dentro da sua cabeça. O que vai acontecer? Você não precisa aprender algo novo. A palavra metas já está ajustada dentro da sua cabeça. Então, a partir de agora... familiarizada. Exato. Sempre que você for criar metas, você vai lembrar da estrutura de criação de metas chamada metas. Sem nenhum segredo. Então, Leandro, o que é essa estrutura aí? O M é de mensurável, ou seja... de você conseguir medir o seu progresso, medir a sua meta. E não tem tanta coisa nova não, tá, pessoal? Eu só reajustei para quê? Para ficar mais simples. Eu sou muito a favor da simplicidade. Vocês vão ver que tudo que eu passo de ferramenta para vocês, vocês conseguem usar uma folha de papel para vocês fazerem, um lápis ou qualquer coisa. Tipo, se você estiver na padaria... as estruturas ou as ferramentas que eu passar para você, você vai conseguir pegar um guardanapo, uma caneta emprestada, e você vai conseguir organizar isso. Quadrante. Então, eu sou muito a favor da simplicidade. Então, eu organizei para ficar mais simples para vocês, tá? Então, metas no M, mensurável. E, específica. T, temporal. A, alcançável. E S, significativa. Pronto. Vai devagar. Mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Basicamente é a mesma estrutura reorganizada dentro da própria palavra metas. Por quê? Se você vai organizar, se você vai criar as suas metas, automaticamente você já constrói um acrônimo com aquela palavra e você já sabe como é que você precisa fazer. Você já sabe que ela precisa ser mensurável, que ela precisa ser específica, que ela precisa ser temporal, que ela precisa ser alcançável e que ela precisa ser significativa. Vamos destrinchar
cada letra rapidinho aqui, que eu acho que a gente tem mais o quê? Acho que tem mais uns 10 minutos, né? A gente pode ir até 1h10 de live. Bacana. Eu geralmente vou até 1h10 e o Instagram não derruba, não. Bacana. Então vamos lá. M, tem que ser mensurável. Você precisa conseguir mensurar os resultados para você fazer ajustes. E aí já entra uma outra sacada. Metas, elas precisam de ajustes para acontecer. Não pense que você vai organizar a sua meta e aí depois você vai seguir o seu plano de ação exatamente como você planejou e vai dar tudo certo. Porque você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar fazer ajustes. Você vai ter que ajustar o tempo inteiro. É como um carro. Quando você sai da sua casa e você vai para um outro local, você precisa o tempo inteiro fazer o quê? A cada milissegundo você está fazendo isso aqui com o volante, ó. Uhum. Até você chegar no seu Tentando destino, você ajustar. faz... Exato, você faz milhares ou dezenas de milhares de pequenos ajustes que nem você percebe mais. Para manter o quê? Para manter o carro reto, no momento exatamente onde ele está, para fazer curvas, para parar, para subir, para descer. Você está fazendo milhares de ajustes. Então você precisa fazer o quê? Nas suas metas, plano de ação, você precisa ter essa mesma estrutura. A parte mensurável é justamente para fazer isso. Você precisa medir, você está mais próximo, está mais distante do que você gostaria, ou do plano de ação que você construiu. Então, primeira estrutura, mensurável. Específico, você precisa ser específico. Não tem outra possibilidade. Você precisa ser específico. Ah, eu quero um carro, objetivo. Eu quero comprar um Gol 2019, vidro, trava, prata, assim, assim, assado, banco de couro, que faz isso. Quanto mais específico você for, Quero um mais Audi. bem construído vai estar dentro da sua cabeça. Quero E que um você Audi. consegue visualizar com mais facilidade, você consegue alcançar com mais facilidade. Então, se quiser anotar essa frase, é uma frase bacana, acho que eu vou até publicar ela depois. O que você consegue visualizar com mais facilidade, você consegue alcançar com mais facilidade. Então, a parte específica é justamente para fazer esse processo. Então, passamos pela parte mensurável, específica, agora vamos para a parte temporal. Na estrutura que eu passei antes, a parte temporal já está embutida. Essa meta sua é até quando? Se não tem data, não é meta. Então, grava essa outra fase aí. Se não tem data, não é meta. Se é meta, tem data. Se não tem data, não é meta. Então, a parte de temporalidade tem que estar sempre presente dentro da estrutura de metas. Alcançável. E aí a gente entra em um ponto que eu gosto muito de frisar. Detalhe, é alcançável, mas não significa que não é desafiador. Você vai usar sempre esses dois juntos para você conseguir se organizar. É alcançável, mas é desafiador? Porque se for alcançável e não for desafiador, opa, precisamos ajustar aí, precisamos construir, aumentar essa meta ou organizar alguma coisa de um outro ponto. Léo, me dá um exemplo bem prático aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o seu exemplo, né? O seu exemplo é o seguinte, você quer, sei lá, você ganha 1.200 e você quer passar a ganhar 1.400. Para você ganhar 1.400, o que você precisa fazer? Bom, eu preciso preencher mais um relatório e eu passo a ganhar 1.400. É uma meta alcançável? É. Mas é desafiadora? Não. Nem um pouco. Tipo, o seu próprio cérebro vai fazer o seguinte. Deixa para depois. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. E o depois a gente sabe que vira nunca, né? O depois eu faço vira nunca eu faço. Basicamente isso. Amanhã eu faço. Eu falo muito sobre procrastinação também, né? Eu vou lançar um curso no mês que vem a respeito desse tema. E é o seguinte. O procrastinador, a pessoa que procrastina, ele sempre faz tudo. Ele é a pessoa mais executora do mundo. Só que ele só faz isso em um reino encantado chamado amanhã ou semana que vem. Entendeu? Nesse reino encantado, ele sempre executa. Ou quando ele está no percurso. Não, o reino encantado do amanhã. Puxa, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã X, Y, Z. Beleza, passamos pela parte do alcançável. Então, precisa ser o quê? Alcançável, mas desafiador. Mais desafiador. Precisa ser desafiador para você ter interesse em ir em busca daquilo ali. Então, é alcançável e é desafiador. Então, ok, estamos bem aí com a parte de metas. E a gente chega no último, que é o quê? Significativo.
Essa meta é significativa para você? O significativo é o quê? Tem significado? Ela é importante? Porque, poxa, eu passei por todos esses processos, Leandro, mas essa meta não é significativa para mim, não tem muito significado para mim. Não... Mas para dar não satisfação aos sei. outros. Exato. Não tem significado para mim. Game over. Se você fizer, que é bem difícil, mas se você fizer, você não vai sentir realização por aquilo ali. Porque a meta não era significativa para você. Não era interessante, não era importante, não tinha esse peso. Eu até posso citar um outro caso aqui, de uma moça com quem eu trabalhei, uma amiga minha. Ela, advogada, né, Isa com advogada aí. Advogada, terminou a faculdade, passou na OAB, e ela chegou para mim e falou, Leandro, eu não sei, eu tô sentindo, eu fiz tudo, mas eu tô sentindo, sabe, eu não sinto que, eu não sei, tem alguma coisa errada comigo, a gente pode marcar para conversar? Eu falei, pode. Conversamos, falamos, trabalhamos, como profissional da PNL, que eu não sou bobo, e hipnoterapeuta também, então as duas coisas se ajustam muito para trabalhar em pontos muito específicos. Chegamos ao seguinte, o quê? O que ela identificou? Essa meta de ser advogada era uma meta da mãe dela. A mãe dela tinha morrido quando ela tinha uns 18, 19 anos. Então, para honrar, como meio de honrar a mãe dela, sem ela saber também, sem ela perceber, ela seguiu a carreira de advogada. Ela definitivamente não gostava. Não gostava mesmo. Então ela fez toda a cartilha, mas chegou no final e falou, não sou feliz. Falei, ok. Fizemos todo um processo, todo um trabalho. E aí ela foi fazer o quê? Ela foi organizar uma estrutura que dava para fazer o quê? Pegar aquilo que era significativo para ela, que tinha significado, e unir aquela habilidade que ela já tinha. Que é a habilidade de argumentar, de trabalhar, de estruturar, de organizar tudo. E ela foi trabalhar com o quê? Ela foi trabalhar com a parte de aconselhamento, para mulheres, inclusive, e também na parte de... Hã? Essa é a minha história. E também na parte de estruturação também. Então ela trabalha na parte não só de aconselhamento, mas de palestras e também organizando a parte do direito, né? Para mulheres, por exemplo, que sofrem abuso, ou mulheres que estão em relacionamento abusivo, nesse ponto estrutural, né? Então ela faz todo esse processo. Mas ela identificou o quê? Agora tem significado para ela. Porque ser advogada por ser advogada, para ela não mexia. Não foi perfeito. Se tornou significativo quando ela agregou outro ponto, que é o ponto onde é o ponto principal para ela, que é o quê? Pessoas. Trabalhar com pessoas, ajudar, aconselhar, organizar, ajudar a se reestruturar. Valor, né? Tanto psicologicamente, tanto psicologicamente como legalmente também. Como ela é advogada, ela pode fazer essas duas estruturas agora. Então é o quê? A parte significativa da coisa. Então temos a estrutura metas, toda organizada e toda bem construída, que você pode utilizar para construir as suas metas, ou você pode utilizar aquela estrutura anterior. E esse é um conteúdo exclusivo de mentoria. Estou passando de graça aqui para os seus seguidores, por quê? Para mim, quem está disposto a estar 9 e tanta da noite, quase 10 horas aqui, consumindo conteúdo, ao invés de estar assistindo novela, vendo story no Instagram, da vida dos outros, ou fazendo alguma outra coisa, merece. E eu valorizo, assim como a vida, eu valorizo quem tem coragem de pagar o preço. Eu penso muito assim. Bom, quarto passo, então a gente falou do primeiro. Decida o que você quer, defina onde você está, crie metas corretamente. O quarto passo é o quê? Deixa eu colar aqui rapidinho. Construa uma visão extremamente atraente. Isso eu aprendi com o meu mentor, que não escondo de ninguém, Tony Robbins. É um monstro, é um gigante. Eu já tive a oportunidade de fazer, entre aspas, vários cursos dele, mas não são cursos presenciais ainda. São cursos online. Mas se quiser, o material dele online. Na verdade, eu faço desde muito tempo, né? Mas eu faço os conteúdos dele que eu consigo em espanhol. Então, eu comprei um box de DVDs numa época de um seminário que o pessoal fazia lá, e eles traduziam pro espanhol e tal, mas era oficial da empresa dele, da Robbins Olha, Research. Em Portugal é 1h08 da manhã. Valeu, Angelique. Angelique Almeida. Angelique ou Angelique? Não sei pronunciar, tá? Se eu errei o seu nome, perdão. Bom, vamos lá. Construir uma visão extremamente atraente. Então, você constrói uma visão
para o seu futuro extremamente atraente. Eu acho que no Brasil, eu já vi o Paulo Vieira, alguém falou Paulo Vieira há pouco tempo, eu acho que ele pegou esse conceito e ele fala sobre isso aqui no Brasil também a respeito. Né? Que é o quê? Construir uma visão do seu futuro extremamente atraente. Tão atraente que te puxe para onde você quer ir. Então, basicamente, você constrói o quê? Quando você constrói uma visão extremamente atraente de onde você quer chegar, você não precisa pensar em estar motivado ou pensar em estar motivada. Automaticamente, essa visão já puxa você para frente. Então, a palavra atraente, ela não é uma palavra qualquer colocada ali, não. Atraente no sentido que vai atrair você para aquela visão mesmo. Eu te pergunto o seguinte, Isa. Vamos pegar... Você conhece o Flávio Augusto da Silva? Sim. Geração de Valor? Conhece, né? Flávio Augusto é um bilionário. Vamos pegar Jorge Paulo Lemann. Vamos pegar Bill Gates. Por que essa galera ainda trabalha se eles não precisam de dinheiro? Para se sentir útil, talvez seja. Para não ficar com a mente parada. Será que é isso? Eu modelei esses gigantes, né? Modelar é você duplicar a excelência que as pessoas utilizam. E é o seguinte, uma coisa é paixão quase... basicamente, é uma paixão no limite que um grauzinho para cima é obsessiva. Esse é um dos segredos dele. E o outro é uma visão do futuro que eles têm. Então, eles não trabalham por dinheiro, eles trabalham por quê? Para concretizar aquela visão. Então, o dinheiro não mexe com eles. Entre aspas, o dinheiro mexe com todo mundo. Mas eu falo assim, não é o motivador. O motivador é o quê? A visão. A visão que eles têm atrai, puxa eles para frente. Então, ele não consegue ficar parado em casa, estou aposentado, ficar quieto. Não. A visão que ele construiu muitos anos atrás, ou que ele ainda constrói, que ele vai colocando mais para frente, mais visão, mais visão, mais visão, essa visão puxa ele para frente. Esse puxar para frente é o que faz o quê? Faz com que eles trabalhem com intensidade que ninguém consegue acompanhar a intensidade com a qual eles trabalham, porque eles estão tão imersos dentro daquela visão, com aquela paixão de concretizar isso tudo, que eles não têm outra alternativa senão o quê? Ir o mais intenso possível para frente. Então, como é que eu construo essa visão, Leandro? Cara, cartolina, figuras recortadas que representam o que você quer alcançar. Não tem outro jeito. Só o chama de mural... Um painel, né? Digamos. Chama de mural da clareza, painel de não sei o quê, mural dos sonhos, da vida extraordinária. Acho que o Paulo Vieira ele usa o mural da vida extraordinária. Acho que é uma coisa assim. Mas basicamente é o quê? Cartolina branca que você vai comprar. Cartolina branca lá, você vai cortar umas revistas que representam exatamente o que você quer e vai pregar essa visão sua em algum lugar que você possa visualizar com o máximo de frequência possível. Então, é o quê? Tem que tirar as figurinhas do Pinterest. Eu tenho várias figurinhas do Pinterest salvas. Das casas, das coisas que eu quero. Eu vou tirar e eu vou imprimir, viu? Porque tá tudo salvo no celular. Mas, tipo, realmente eu tenho que ficar... Coloca no físico. Quando você coloca no físico, a chave vira. Exato. Você pode escrever no seu celular e se você pegar e escrever no papel e tiver com o papel na sua mão, a sensação é 100% totalmente diferente. Eu tenho um caso na minha lista de transmissão do WhatsApp. Tem uma menina que passou para medicina e aí ela falou, nossa, eu passei para medicina e tal, tô muito feliz. Aí eu falei para ela, tá, você já tinha passado para medicina quando você entrou na lista ou como é que funciona? Ela falou, não, Leandro, já tinha passado. Eu falei, maravilha, bacana. Aí ela falou, mas assim, Leandro, não sei, parece que não é o que eu esperava, não tô como eu esperava. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você faça uma lista de tudo que você foi alcançando até passar para medicina. E a cada coisa que você tiver alcançado, eu quero que você coloque um checkzinho, que é um Vzinho. Ela falou, tá bom. Aí sumiu. À noite ela voltou e falou assim, olha, é o seguinte, eu passei e eu estava feliz, mas eu não consigo descrever o que eu senti quando eu dei check naquela lá, passar para medicina e tique. Eu falei,
Ok, como é que você tá agora? Ela falou, nossa, eu tô realizada. É um ajuste simples. É você pegar e Exato. fazer o quê? Colocou a lista de que você alcançou e tic, 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 tic. Isso é papel, você sente. É verdade. É outra coisa. É outra coisa. Eu vou dar um bônus no final. Vamos para 5? Senão, porque eu falo. É porque eu acho que você já percebeu que eu falo muito, galera. Eu dou treinamento de 12 horas, 14 horas, 24 Ai, horas dividido em 2 dias. Então, eu agora, vou falar Leão, por prepara, 3 semanas, prepara. se São deixar. 10 horas e 13 minutos. Ai, Jesus. Massa. Bom, é o seguinte. 5. Atualize o seu sistema de crenças. Não tem outro jeito. Tudo que você acredita é uma crença. Eu vou passar uma estrutura mais sólida. Deixa eu pegar meu outro celular aqui para eu exemplificar. Bom, você está vendo isso aqui? É o celular. É um Galaxy alguma coisa. Não manjo muito do Samsung. É um Galaxy. Agora eu vou dividir a sua estrutura cerebral, mental e tudo, e as crenças usando esse celular. Como eu falei, gosto de ser simples. Isso aqui que eu consigo tocar, pegar do celular, é o seu cérebro. Ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas se abrir a sua cabeça, você consegue tocar no seu cérebro. Então é uma parte física. A sua mente, você consegue tocar na sua mente? Não. 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 Dentro do seu celular, sabe uma parte que você não consegue tocar? Um sisteminha chamado, se você tem um Galaxy como esse aqui, ou se você tem um iPhone como é esse que está transmitindo a minha live aqui, você vai ter ou um sistema Android ou um sistema iOS. Esse sistema, dentro da nossa cabeça, é chamado de mente. Então é a nossa mente. É esse sistema operacional. O sistema operacional do nosso cérebro é a nossa mente. Até aí estamos super bem, correto? Correto. Leandro, então o que são as crenças? São os aplicativos que nós temos dentro do nosso sistema operacional, digamos assim. Então eu tenho aqui, se eu abrir, eu tenho o quê? Eu tenho o Instagram, eu tenho o Sleep Better, eu tenho o WhatsApp Business, eu tenho o Todoist, então eu tenho vários aplicativos aqui. Com a minha estrutura mental é a mesma coisa. Eu tenho um monte de aplicativos chamados crenças. Se eu não atualizo as minhas crenças, eu estou desatualizado. Então, eu sempre faço essa pergunta nos meus treinamentos e a resposta é sempre engraçada. Eu te falo o seguinte, Isa. Você usaria o WhatsApp de 2013 aqui dentro do seu celular? 2013 não tínhamos chamada de vídeo, não tínhamos o quê? Não tínhamos status, não tínhamos um monte de ferramenta que a gente tem hoje. Você usaria? Claro que não. Você usaria? Exatamente. Mas olha só, as pessoas não utilizam um aplicativo do celular desatualizado, mas elas utilizam crenças desatualizadas. Verdade. Então, a maioria das pessoas tem o quê? Tem crenças dos anos 90, que é o quê? Eu nasci em 89. Então, muitas crenças minhas foram do quê? Velha. Obrigado, né? Sou de 84. Obrigado. Bom, então o que acontece? Tem pessoas que têm crenças dos anos 90, dos anos 2000, e elas não atualizam essas crenças. Essas crenças são de 20, 15, 20 ou 30 anos atrás. Nunca foram atualizadas. Mas o celular, poxa, 6 anos? Não, 7 anos? Deus me livre. Mas a cabeça não atualiza. Então você precisa atualizar os aplicativos da sua mente, que são o quê? As crenças que você tem. Os aplicativos, juntando todos, formam o quê? Um sistema de crenças, que é o quê? O que eu acredito. Então eu tenho crenças sobre quem eu sou, eu tenho crenças sobre o que o mundo é, eu tenho crenças sobre metas. Exato. Lembra que eu falei no início da menina lá? Foi da menina que eu falei? Não. Que não conseguia vender? Não conseguia bater metas porque não conseguia vender? Sim, sim. Então. Porque o primeiro modelo foi vendas, então era muito agressivo, muito arrojado. Então, ela tinha crenças sobre metas, ou sobre a própria palavra metas. Então, a gente precisou mudar o quê? As crenças que ela já tinha a respeito das metas. Então, tem muita gente que tem crenças sobre si mesmo,
que são negativas. Elas têm crenças, por exemplo, a pessoa traça um monte de metas super bem construídas e aí dentro dela já pensa o seguinte: eu não consigo alcançar isso. É uma crença que ela tem sobre as capacidades dela. Exato. Porque ela está fazendo o quê? A pergunta errada. Ela deve se perguntar o seguinte: o que eu preciso fazer para alcançar isso? Porque beleza, hoje eu não consigo alcançar isso. Ok. Mas o que você precisa fazer para você alcançar isso? Exato. Então É apenas uma mudançazinha de uma palavra que já faz todo uma palavra. mudança. Se reconfigura na pergunta. Na PNL a gente chama isso muito de ressignificar. Né? Que você observar, você dá um novo significado, ou no inglês, no português ficou ressignificar de dar um novo significado. No inglês chama reframe, que é de dar uma nova perspectiva. Então, tem essas duas propostas, essas duas estruturas. Isa, você segura aí rapidinho, só enquanto eu faço um negócio aqui? Pode ir. Pode ir. Vai pegar o livro? Gente, já estamos aqui, olha, em 10 horas e 18 minutos. Ai, tô com medo da live cair. Segura, segura. Vocês estão gostando da live, gente? Dá um legalzinho, se vocês estiverem gostando, um coraçãozinho para o Instagram entender que a live aqui tá sendo boa e que não precisa cortar, né? Por favor, gente, faça isso assim, olha. E quem não me segue, quem não segue o Senhorita Lingerie, quem segue o Leandro, me segue, gente, não custa nada. Oi, Leandro. Tem um rapaz aqui que tava enjoando aqui. Oh, ai, que gato lindo. Que gato lindo. Ele tava... Um bichinho. Tava zangado aqui embaixo. Oh, meu Deus. Eu pensei que tu ia pegar teu livro. Eu pensei que tu ia pegar o gato, não. Já deu atenção pra ele aqui. E eu tô desligando aqui a minha... Ai. Pois, gente, cadê vocês? Cadê com os corações? Tô desligando aqui a minha luz. Como atualizar as crenças? Alguém me perguntou aqui. Tem algumas coisas simples que dá para você fazer. A primeira delas é livros, cursos ou seminários. Não tem como. Primeira estrutura. A segunda, faça terapia. É a que eu mais indico. Faça terapia, hipnoterapia ou psicoterapia. Faça porque o quê? Isso vai te ajudar a atualizar coisas que você não sabe que você tem. Hoje mesmo eu estava falando com uma mentorada minha o seguinte. Tem coisas que a gente não chega. Tem locais que você não chega dentro da sua mente. Agora, tem outros que você consegue atualizar fácil. Por exemplo, não atravesse a rua sem um adulto por perto. Hoje que você cresceu, você atravessa a rua tranquilamente. Você imagina se essa crença não tivesse sido atualizada em uma pessoa. E ela vai ficar o quê? Vai ficar lá no semáforo esperando alguém para passar ela. Então, a primeira estrutura, livros, cursos e seminários. Segunda estrutura, podcast também, no caso, né? Segunda estrutura, terapia. Terceira estrutura, modele pessoas que já estão onde você quer chegar. Porque essas pessoas já têm essas crenças. Leandro, como assim? Muda a turma com a qual você está. Eu tô com um tipo de turma de pessoas, eu mudo essa turma para uma outra turma. Automaticamente e naturalmente, as suas crenças elas já vão se modificando com aquilo ali. Com certeza. Então, o quê? São coisas, eu tô falando de algumas que são o quê? De graça. Livros, negócios tem um custo barato. Terapia, às vezes, já tem um custo um pouco mais caro. Mas você organizar o seu círculo de amizades ou as pessoas com quem você vai mais conviver para alcançar determinada meta, de graça. Você não vai pagar nada por isso. Com certeza. Tá? E a quarta coisa é a seguinte. Encontra alguém que é especializado em trabalhar especificamente nesses pontos aí. Um profissional de PNL, um hipnoterapeuta, ou um constelador familiar também trabalha coisas relacionadas à parte da família também, que dá muito, é uma das coisas que acontece bastante, né? Então, basicamente, você consegue trabalhar crenças dessa forma. Eu tenho um curso presencial, atualmente, eu estou verificando se a gente consegue ajustar ele para um formato online para o futuro. Chama Reprograme Suas Crenças. Lá eu organizo tudo, como é que nasce uma crença, como é que você muda. Então, tem coisas que eu faço presencialmente. Então,
a pessoa vem, eu consigo ajudar ela a desconstruir uma crença limitante em 5, 10 minutos e construir uma outra crença. Rápido assim, com ferramentas. Mas essas ferramentas que eu utilizo, elas são presenciais ainda. Então, ainda não consegui ajustar elas para o online. Então, ainda está meio presencial. Então, atualize seu sistema de crenças. E o 6, antes que o Instagram possa nos derrubar aqui, que é o quê? Ação. Depois que você passou por isso tudo, até no meu livro eu falo, né, no capítulo 6, eu falo sobre luz, câmera, ação. Porque eu acho genial a forma como o pessoal organiza, né? Poxa, luz, que é o quê? Clareza. Câmera, que é o quê? Poxa, prepara. E aí vem o quê? Ação. Atitude. Não que você não vá ter ação nos outros pontos todos. Você vai ter ação o tempo inteiro. Mas nesse ponto específico, é ação massiva. É ação prática. Pra valer. Ó, um ajuste, faz isso aqui, ó. Muda. Totalmente. É o quê? E eu identifiquei isso, fiz alguns cursos também que o pessoal fala muito sobre isso, mas eu identifiquei. O que que faz um cara que ganha, por exemplo, 2 mil e um cara que ganha 500 mil? Tipo, dos 2 mil ou um cara que ganha, sei lá, 50 mil por mês, fechando 600 mil por ano. Foi um amigo meu que fechou isso ano passado, por exemplo. Um ajustezinho. Que é o quê? Velocidade de implementação. Velocidade de execução. Eles fazem o quê? Pega isso aqui, pega uma coisa daqui que eu falei na live, e hoje mesmo essa pessoa já está colocando em prática. Amanhã ela já teve a experiência de hoje mais a experiência da manhã. Aí ela coloca mais em prática ainda. Depois de amanhã ela tem 1 dia e meio de experiência colocando aquilo em prática. Daqui um mês ela tá top já executando aquilo ali que ela pegou de uma live. É atitude, é ação. Execução absoluta. Pá, 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 pá. Pegou outro, execução absoluta. E ela não vai esperar, tipo, não, vou ver. Daqui a um tempo eu vou colocar isso aqui em prática. Não, ela pegou aquilo ali, já identificou que é importante, que faz sentido. Ela não pensa assim, ai, será que isso funciona? Ela faz o seguinte, isso parece que funciona. Coloca em prática. Aí ela toma a decisão de continuar ou de parar baseado nos resultados da ação que ela tomou, baseado naquele pensamento. Não é baseado sobre, eu não sei se funciona. Ela não acha nada. Ela pega aquilo, coloca em prática, testa, valida, faz sentido, funciona realmente. Continua fazendo. Ah, não funciona. Para de fazer. Velocidade de execução. É o que divide. Deixa eu só colocar um pouquinho de água aqui para... Show, meu amigo, show! O que é que eu faço para te agradecer, hein? Desse show aula aqui no nosso Instagram aqui. Nossa, Leandro, valeu a pena ter esperado também esse tempo todinho que eu fiquei atrás de você, que nem um carrapato. A Isa é persistente, viu, galera? A Isa é persistente. Um dia ela falou, eu cheguei a fazer citações, gente. Citações para ele, citações de posts dele, tipo, olha aqui, olha o que você está ensinando para as pessoas. Eu estou aqui, olha, eu sou a prova viva dos seus ensinamentos, eu estou aqui persistente. Persistente. Mas valeu a pena, espero que tenha valido a pena. Então, recapitulando aqui rapidinho, pessoal, ó. Passo 1, decida o que você quer. 2, defina onde você está. 3, crie metas corretamente. 4, construa uma visão de futuro extremamente atraente que te puxa para onde você... Te puxa para o futuro, no caso. 5, atualize o seu sistema de crenças. E 6, ação. Depois você preparou tudo isso aqui, cara, ação massiva. O tempo inteiro você vai estar entrando em ação. Mas essa última parte é o quê? Ação do início ao fim. O máximo possível que você conseguir. Então essa é a estrutura. E para criar metas corretamente, vou repetir aquela estrutura. Minha meta é, aí você organiza ali, até a data de, você preenche aí de novo, porque você preenche de novo, e quando eu alcançar, eu vou me premiar com espaço ali, você preenche de novo. Essa estrutura já garante que você vai fazer o quê? Que você vai criar as suas metas corretamente. A outra estrutura é o quê? Metas. Sempre que você pensar, poxa, eu preciso criar as minhas metas, você já vai lembrar que elas precisam ser mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Já está dentro da própria palavra.
Show, show. Gente, olha, precisamos de um resumão na próxima postagem. Eita, danado. Olha, valeu a persistência, tá vendo, gente? Valeu, gente. Valeu, tem que ser persistente aqui. E vamos já pensar, olha, já na próxima, vai ter próxima, gente, vai ter próximas com o Leandro, que eu vou ficar tanazando a vida dele. E na Vamos próxima, aí. o A poder das próxima pode ser metas, sobre tá? procrastinação. Poder das metas, viu? Podemos Ok? falar depois sobre procrastinação, tá? Vamos falar. Vamos falar sim. Tá certo? Ei, próxima com o poder das metas. Vamos vendo aí. Vamos ver como é que tá. Eu ainda estou organizando as Deixa parcerias aí, deixa essa lá, coisa. vendo como é que vai Olha, ser o velho. meu ano. Eu faço menos lives, né? Por quê? Eu confesso que eu não faço tantas lives assim por questão do tempo, né? Você consegue organizar em stories que o pessoal consegue consumir mais fácil. Infelizmente, nem todo mundo fica 1 hora assistindo o conteúdo ali. A nossa atenção dispersa muito fácil, né? Aí eu pego o conteúdo de uma live e Seguidores aí eu vou aqui, condensando. do coração, os seguidores aqui, ó, tá vendo? Eu sei que eu posso contar com Mas os meus seguidores. Mas pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês eu sempre faço uma live de um conteúdo exatamente nessa estrutura. Um conteúdo Aham. denso, um conteúdo completo e um conteúdo passo a passo. Porque o que acontece? Eu acompanho muito lives e aí o pessoal passa basicamente 50 minutos, uns 45 minutos falando coisas que não Aleatório. vão, e aí 15 minutos ele passa falando. Quando eu vou fazer as lives, tipo, eu estou organizando as lives desse ano de 2020, e eu estou organizando as lives para eu colocar 25 minutos de live, para cada live que eu for fazer, uma ou 2 vezes por mês. Que é para quê? Para eu condensar naquele momento ali exatamente tudo que a Que pessoa é. precisa saber, o que é mesmo, né? Para não ter linguiça. Porque tem muita Eu gente que sei. fica enchendo muita linguiça, e eu busco sempre fazer o quê? Sempre de uma maneira que seja interessante. É óbvio, todos nós a gente dá uma enchida de linguiça, não tem jeito, mas eu procuro fazer o quê? Colocar o máximo possível de coisas relevantes para o pessoal Nossa, e conseguir você arrasou. consumir de uma maneira fácil e simples, né? Eu sou um amante, fascinado pela simplicidade. Para mim, se algo for mais complicado do que você precisar uma folha de papel e um lápis para conseguir colocar aquilo ali, eu identifico que ainda dá para fazer o quê? Ainda dá para ter mais o quê? Dá para tirar mais alguma coisa para deixar mais simples, né? E a Verdade. PNL, na minha vida, ela me proporcionou um pouco disso também. Porque a PNL é o quê? Se eu chegar em qualquer lugar, a PNL, a hipnoterapia, sobe, sim. O Duque tá querendo subir aqui na cadeira. Chega, Du, que Se eu aparece. chegar, por exemplo... Hã? Chega, Du, que aparece. Ele tá subindo, ele já subiu aqui já. Ele gosta de ficar aqui Pra atrás, Du na cadeira. desmantelar aí. Ele gosta de ficar aqui atrás. Deixa eu aumentar a audiência aqui, ó. Ah, do aqui, ó. Ó o pessoal lá, dá tchau pro pessoal. Ai, que olho lindo, nossa. É adotado, apareceu por aqui, acabei adotando. Então, eu busco simplificar o máximo possível. Isso vem muito da PNL na minha vida. Por quê? Se hoje, da PNL, da hipnoterapia, eu não preciso de bugigangas para fazer. Se eu tiver, sei lá, no aeroporto e eu tiver do meu lado alguém que está passando por um processo fóbico, um processo de fobia, eu consigo sentar com a pessoa ali em uma sala reservada, uma sala VIP do aeroporto, por exemplo, e em 10 minutos eu consigo desconstruir aquilo na vida da pessoa. Então, em 10 minutos você consegue desconstruir uma fobia. Eu costumo levar uns 20 minutos, porque eu busco reorganizar outras coisas. Porque o medo de avião, ele também tem muitas outras coisas ali. Por exemplo, se a pessoa fala que tem medo de avião, É porque tem você outros ganhos não tá no controle, secundários. né? Também tem isso. Você não tá no controle. Então, tem vários ganhos secundários. E para lidar com esses ganhos secundários e para que não surja um outro comportamento ruim, eu faço um trabalho completo ali, meio que da raiz da coisa, ajuda a pessoa a configurar novas estratégias. Então, o que eu preciso disso? Isso aqui e um local mais calmo, só. Então, essa Show de estrutura de bola. simplicidade, essa estrutura de simplicidade veio muito da PNL na minha vida. Então, essas ferramentas, estruturas, eu sou muito adepto delas.
Tá bom? Leandro, Bom, muito galera, é obrigada. isso. Eu espero realmente que eu tenha contribuído com vocês. Muito, Ah, muito, muito, podemos muito demais. organizar aí para o próximo mês, talvez, uma próxima live, porque esse mês, muito provavelmente, vou estar muito imerso no lançamento, na organização das aulas, no suporte do pessoal. E aí, ó, quem quiser, tiver interesse de trabalhar as suas metas e dentro de um curso que eu organizei, chamado Transforme Suas Metas em Realidade, na próxima semana eu vou abrir vagas, vou estar divulgando ele. Para quem não sabe, eu sou o maluco do Instagram. Então eu tenho o quê? Eu tenho o Leandro Lima Real, eu tenho o Poder das Metas, eu tenho o Ação Sem Desculpas, eu tenho um outro perfil e sou sócio junto, eu tenho a minha sócia onde eu cuido da parte estratégica de mais um outro perfil também. Então eu tenho uns 5, mais ou menos. E futuramente, senhorita Lingerie, Quem sabe, né? né, Hoje querido? faço. Ó, a Ei, gente, Angelique tá falando alguma pois coisa é. aqui. Bom, galera, eu espero ter contribuído com vocês. Vejam e revejam essa live. Aqui está um conteúdo para vocês bem Já passo a passo, bem fragmentado em passos simples. Vocês só precisam colocar ali mesmo ali. Tem até uma receitinha de bolo para você criar metas mesmo, que é a que eu passei no passo 3. Basta você voltar lá. Se você está vendo no replay, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Parabéns para você. Eu sempre falo isso. Eu falo muito que os stories, por exemplo, do Instagram, eles também refletem muito a vida. O final de um vídeo reflete muito a vida. Por quê? Porque poucas pessoas chegam no final. Todo mundo começa, mas pouca gente chega no final. O seu primeiro story é o mais visto. O último story é menos visto. Mas o último story tem as pessoas mais importantes. Quem chegou no final do story tem um padrão mental, que é o quê? A pessoa chega, ela se compromete a fazer aquilo ali. Ela chega no final. Você pode prestar atenção que são as mesmas pessoas que você vai encontrar tendo mais resultados. Por quê? Cristina, vou olhar se você vai estar no meu último até story, viu, Cristina? Elas chegam até o final. Quem chega no final de uma live, por exemplo, também é um tipo de pessoa diferenciada. Porque ela chegou, ela fez aquele processo completo, do início até o final. Na vida, se você prestar atenção, um monte de gente, na faculdade, por exemplo, você fez faculdade de Direito. Primeiro período é lotado, Quantas pessoas né? começaram o primeiro período? E quantas pessoas chegaram ao 10º período? É 10º período, né? Ao 10º período. É pouquíssimo. Agora eu te pergunto o seguinte: quantas pessoas começam e quantas pessoas realmente têm sucesso? Quantas pessoas estão na base e quantas pessoas estão no topo? São pouquíssimas. Quantas pessoas teriam falado assim, vamos fazer uma live desde novembro? Tá vendo? Pouquíssimo. A Angelique falou que chega sempre no final. Bom, Tá Isa, obrigado aí ótimo. pelo espaço. Tá. Espero que eu tenha contribuído aí. Eu busquei Muito. trazer o máximo possível de informações aí e de estratégias de conteúdos, de estratégias mentais, né? Eu brinco muito. O pessoal me fala assim, Leandro, o que você faz? Como é que é o seu trabalho aí? Eu falo, eu sou um estrategista mental. Cara, Leandro, muito Basicamente assim, porque eu gosto muito de estratégia. E aí, com a PNL traz a modelagem, eu faço o quê? Eu pego alguém que tem resultados excelentes, eu modelo, e eu pego aquela estratégia dela e eu organizo aquela estratégia dela em um passo a passo que eu posso ensinar para as outras pessoas. Basicamente, essa é a essência da PNL, né? Nasceu assim. E eu tenho isso muito na minha identidade. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Obrigado, Isa, pelo espaço. Espero ter contribuído. Já falei isso um monte de vezes. E agora é com vocês, galera. Tá no replay aí. E vamos que vamos para cima. Um abraço. Um beijo. Abraço, gente. Obrigadão por todos vocês que assistiram. Até mais. Tchau. Até mais.